Eu terminei literalmente agora de assistir ao que o David Ribeiro e o Bruno Sankey falaram sobre o meu debate contra o Matheus Benítez. Eles fizeram 2 reacts a esse debate, que somando-se tudo, dá mais ou menos aí umas 8 horas de duração, até mais eu acho. Então é muita coisa. Eu sei que muitos de vocês estavam bem ansiosos pela minha resposta. Semana que vem eu não consegui trabalhar em nada aqui do canal, do curso um pouquinho, eu consegui mexer em algumas coisas, mas a minha função como médico tomou muito tempo e eu não consegui mexer. E eu voltei, agora no comecinho da semana, a reassistir, a fazer algumas anotações em relação à resposta deles, à análise deles. E eu terminei há poucos instantes. Então acabei de fazer algumas anotações. Ficou uma coisa bastante grande. Eu não sei se eu vou conseguir dedicar apenas um vídeo a isso. Eu vou tentar fazer o meu máximo, né, usando o meu poder de síntese para não estender isso muito. Mas eu confesso que assim, eu tenho um mix de opiniões e sentimentos a respeito dessa live que eu vou tentar manifestar aqui, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é um pequeno resuminho de uma pequena treta que já aconteceu por causa do primeiro react que eles fizeram, né? Porque assim, na minha opinião, se a gente pega, espreme o primeiro react deles, né? No bom sentido, né? Apenas entendo a analogia. E vê o que sai, do que tem de mais ali, a gente vai ver bastante o Sankey e o David Ribeiro fazendo comentários como: gente, nossa, olha só quanto de premissas que você tem que adotar para poder avançar ou achar esse raciocínio do Fujita aqui muito atraente ou então coerente, né? Ou então, assim, pelo menos, né, passável de alguma forma. E a gente já teve uma conversa sobre isso lá nos comentários do vídeo, né? Porque eu comentei no vídeo deles dizendo que eu me senti um pouco injustiçado em alguns momentos. No comentário lá, eu não, obviamente, não tinha assistido a tudo, então eu não coloquei todos os casos que eu vou expor aqui agora, né? Que eu vou comentar com vocês. Mas, assim, eu acabei falando lá, expus o que eu tava pensando, né, sobre a reação deles, e eles até se desculparam se não tinha ficado tão claro assim, que eles não estavam criticando o fato de eu ter falado sobre todos os pressupostos dos meus argumentos, porque no final das contas o Matheus Benítez não engajou com a maioria do que eu falei, né? Foi um debate muito em que ele falava coisas e eu rebatia e esperava uma resposta ao que eu falava e ele não trazia, né? Muito, realmente não correspondeu muito ao que eu esperava. Mas tudo bem, tudo bem. E assim, o Bruno e o David, né, foram muito gentis na resposta lá nos comentários, etc e tal. Mas assim, se eu estivesse em posse de tudo que eles falaram depois, naquele vídeo e depois no posterior que eles iriam fazer, eu acho que teria incluído muito mais coisa. Porque eu confesso que eu estranhei a postura, assim, não só do David e do Bruno. Assim, inicialmente eu tinha criticado um pouco porque eu achei que o tom da crítica estava meio debochado, né? E tudo bem, às vezes eu lido com críticos aqui no YouTube que são muito debochados, né? E isso não me afeta, realmente não me afeta. Mas como os dois se consideram, e eu também os considero amigos meus, né? E eu acho que eles me consideram um amigo deles também, eu estranhei um pouco a postura, né? De alguns comentários, não só pelo riso, pelo deboche, porque eles até reconheceram que eles são muito expressivos com a face, né? E que às vezes isso pode soar como uma ironia e tal. O David até reconheceu, né? Que em um momento ele foi lá um pouco irônico comigo. Mas assim, gente, para não estender muito aqui nessa introdução, eu achei um pouco estranho, não só isso, porque eu acho que isso é o de menos, né? Mas assim, eu achei estranho isso, por eles serem colegas, amigos, mas eu ouvi uma frase, algumas frases assim que foram feitas no segundo vídeo, depois quando eu reassisti e depois vi completamente o primeiro vídeo, que eu achei estranhas. E eu tenho certeza de que, assim, dada a minha amizade com eles, eles vão explicar, ou então vão dizer: não, realmente pode ter soado assim. Possivelmente o David vai escrever um comentário aqui no vídeo, né? Eu acho que isso é quase certo, dizendo: não, Fujita, realmente eu acho que nesse ponto, essa interpretação aí do que eu falei pode ter ficado estranha. Então, assim, eu só queria começar dizendo isso, né? Eu sei que eu tô gastando um tempão na introdução, mas porque olha só esse tipo de comentário aqui. Comentário que o David fez logo depois de eu estar falando lá no comentário que eu escrevi a eles no primeiro vídeo e que eu falava assim: gente, olha só que coisa, né?
eu tinha entendido um pouco que o David estava dizendo que às vezes alguns comentários poderiam, que eu fiz no meu debate, né, contra o Matheus Benítez, soar muito óbvios para mim, mas que não soaria para ateus, e talvez eu estivesse mais inclinado a acreditar nisso porque eu era religioso e tal. E eu sei que o David é um conservador fenomenológico, um intuicionista, que ele acredita nessas coisas dos sims, e que em muita coisa a gente tá junto nessa, né? Ele até se incluiu, não, isso também funciona pra mim, né? Porque eu também tenho inclinações a acreditar e não sei o que e tal. Mas aí chega um tipo de comentário como esse aqui que eu não entendo, né? Eu simplesmente não entendo, olha só. Porque aí eu falei assim, não, gente, eu quando avalio as coisas eu posso, né, talvez até ter uma inclinação pra acreditar, dada a minha criação e as minhas opiniões prévias e não sei o quê. Mas eu questiono as minhas próprias opiniões, eu investigo, eu estudo pra ver se realmente eu estou procedendo da forma correta, eu tenho princípios que eu defendo até no meu curso, né? Coisas que eu internamente penso quando vou formar a minha opinião e que eu ensino lá para tentar ajudar, né, nessa questão do viés, enfim, né? E aí eu falei assim, ó, eu questiono, e eu tava falando principalmente das coisas que eu falei no vídeo, né? Ou seja, no meu debate contra o Matheus Benítez. Eu questiono. Eu questionei quando eu escrevi aquelas premissas, eu questionei quando eu escrevi meus argumentos para testar, para saber justamente a consistência, né? E conforme vai acontecendo num debate, quando a gente se prepara para um debate, a gente tem que testar nossas opiniões para chegar lá minimamente preparado, né? Aí o David respondeu isso daqui, falando assim, olha, inclusive consideração dos... Aí, porque eu falei assim, que eu questionava, né, as minhas próprias opiniões. E aí o David comenta, inclusive consideração dos argumentos contra a existência de Deus, por exemplo, lá da lista do Philip Leon. Chegou a pensar sobre essas coisas? Eu acredito que não muito. Eu acho. Eu acho que o cafezinho fez mais isso do que tu. Minha opinião, minha visão. Pode ser que eu esteja errado, inclusive. Pode ser que você já tenha visualizado vários argumentos contra a existência de Deus e tenha boas respostas para cada um deles. Especialmente os da lista do Felipe Leão. Do Felipe Leão, né? Não sei. Se você já considera a questão. Se você considera a questão da ontologia plana, a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Pode ficar tranquilo, David. Se você vai comentar alguma coisa no seu React, seria legal se você comentasse. Eu acho que você vai comentar sim alguma coisa. Mas assim, tem várias razões independentes ali que um ateu pode ter para negar as conclusões, cara. E assim, você não vai provavelmente não considerou todas elas, cara. E tudo bem. Mas de fato, tudo bem. Tem muito possivelmente argumentos de ateus que eu desconheço. Olha só quantos ateus estão na academia produzindo coisa. É óbvio que eu não vou conseguir conhecer tudo. Mas assim, essa é uma constatação que eu não teria problema de assumir. Mas qual que é o propósito de me comparar com outra pessoa aqui? Falar assim, olha, e não só comparar, mas alegar que eu não conheço muito sobre uma coisa. O que deu a entender pra ele que eu não conheço muito, por exemplo, sobre argumentos ateus? Não consigo entender assim, sabe? E ainda assim, fazer uma comparação com o cafezinho, né? Eu acho que o cafezinho fez mais isso do que tu. Esse tipo de comparação, assim, uma pessoa sabe mais do que eu, era totalmente irrelevante pro ponto que ele estava construindo aqui, que eu poderia conceder facilmente, entendeu? Mas qual que é o ponto aqui de tentar atacar o que eu sei ou o que eu não sei, sabe? Isso aqui não me afeta emocionalmente, não me afeta psicologicamente falando, mas assim, eu acho muito estranho, dado o nível que eu sei que o David Ribeiro tem, né, que é um amigo meu, né, usar esse tipo de coisa, mesmo que retoricamente, entendeu? Eu só estava explicando que na construção daqueles argumentos que eu apresentei, eu me questionei. O que isso tem a ver com o conhecimento de outra pessoa, talvez conhecer mais sobre argumentos contra a existência de Deus? Não sei, o próximo passo é o quê? Fazer aqui uma coisa que vocês tanto criticam, né? Que o, sei lá, enfim, que vocês vão entender a referência, né? De fazer uma sabatina agora comigo e o cafezinho pra saber quem sabe mais de filosofia ateísta, né? Naturalista e tal. Eu achei esse tipo de comentário meio pointless aqui, meio solto. Tenho certeza, gente, de que o David vai chegar e vai esclarecer, não, a minha intenção não era depreciativa, né? Não queria depreciar, né, o seu entendimento, não queria... Só que assim, olha só a construção frasal que foi escolhida, né? Ele acredita que eu não conheço muito sobre isso. Ele até fala, não, pode ser que eu esteja errado, tudo bem. Mas mesmo que você fale isso depois, qual que é o ponto de achar que eu não conheço muito sobre alguma coisa? É um ataque meio gratuito, né? Mas enfim, vamos deixar pra lá.
e vamos comentar aqui. Eu tenho certeza de que isso vai ser esclarecido, não tenho mágoa nenhuma dos dois, nem do Bruno, nem do David. Pode ter sido só uma infelicidade na escolha das palavras, ou então, enfim, muita coisa pode ter acontecido, tá? E já estão previamente perdoados se eventualmente acharem que precisam pedir desculpa, ou no caso do David, né, especialmente. Mas por mim tá tudo bem, tá, gente? Eu fico tranquilo. Bora avançar aqui pros argumentos, né? E vou começar falando o seguinte. Eu fiz duas listas aqui de coisas que eu vou tratar. Duas listas de coisas, né? Primeiro, as objeções ou os comentários que mais me chamaram a atenção. Né? Eu fiz uma lista de comentários que mais me chamaram a atenção e eu escrevi alguns comentáriozinhos, né, em resposta. E só essa lista deu mais de 70 páginas, então eu vou tentar ser bem sucinto, né? E aí a outra lista é a exposição em ordem cronológica, conforme eles foram falando. Eu vou responder muito mais ao primeiro vídeo do que ao segundo, porque eu sinto que as objeções no segundo vídeo se voltaram muito mais contra o Matheus Benítez. Impressão que eu tive, não fiz essa conta. Mas eu vou pensar algumas coisas que eu achei relevantes no segundo vídeo, especialmente da parte bíblica, para tratar aqui com vocês, tá bom? Então, esclarecido isso tudo, vamos lá. Em primeiro lugar, o David Ribeiro e o Bruno Sankey, como eu falei, estavam questionando bastante essas questões do puxa, teve muitos pressupostos que poderiam ter sido expostos e você não abordou. E até o David Ribeiro fala assim, olha, você poderia pelo menos ter explicado, né, sobre a diferença das possibilidades. Né? Existem possibilidades que são lógico-matemáticas, possibilidades que são no âmbito da metafísica. Eu diria até mais, né? Existem possibilidades em outros rumos também, epistêmicas, né, e tal. E ótimo, eu poderia de fato ter falado isso tudo, mas, na minha opinião, eu não tive ocasião para entrar nesse tipo de detalhe porque o Benítez não engajou com isso e começou a metralhar um monte de coisa aleatória. E aí, infelizmente, como o Matheus Benítez usou essa estratégia falaciosa do galope de guiche, eu tive que pegar algumas coisas que eram mais pertinentes e rebater para não soar, né? Infelizmente, retoricamente a gente tem que fazer isso, a impressão de que eu não conhecia aqueles assuntos, né? Como se eu não tivesse preparado. Eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer isso. Retoricamente era importante eu fazer isso. Então é óbvio e evidente que se ele tivesse entrado nesses pontos, eu poderia ter falado. E aí até o David fala assim, né? Puxa, mas o Fujita comentou algumas outras coisas, como por exemplo a questão da depravação transmundial do Plântiga, que não eram tão relevantes quanto falar sobre isso. Eu concordo que para avançar o meu argumento inicial, seria depois importante na discussão eu entrar nesse tipo de detalhe. A questão é que eu entrei nisso justamente porque um comentário que o Matheus Benítez tinha falado me remeteu a uma outra coisa que ele tinha visto falado em um outro vídeo, e aí eu queria justamente, claro, por achar que estrategicamente bom e pertinente, contextualmente justificável dentro do debate, abordar aquele assunto. Só que ele não entrou, porque a objeção que ele disse que veio adotar do problema do mal não era lógica, era evidencial. Então, tudo bem, ponto avança, não preciso tratar do que eu ia falar sobre o Plântiga, era apenas uma outra coisa, porque eu não adoto a visão do Plântiga sobre isso. Simples assim, né? O David estava certo sobre a intuição dele, eu não adoto. Eu ia apenas falar porque tinha outro assunto que ia ser desdobrado logo depois. E é tão verdade que eu ia entrar nesse assunto dos tipos de modalidade, né? Que é o seguinte, esse documento aqui, que tem algumas coisas escritas, alguns resumos que eu fiz, são um resumo que eu tinha feito de duas lives, de dois vídeos, né? Que o Joey Schmidt fez com outros participantes, né? Que foi eventualmente postado em canais do YouTube, e que eram objeções ao argumento ontológico. Ele tem uns dois vídeos assim bem longos, mais de 2 horas, e eu ouvi. Eu escrevi objeções, as objeções do Joey aqui. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que o Matheus Benítez assiste ao Joey. Inclusive, o Joey já participou de uma entrevista lá no canal dele. Então, eu estava preparado para caso isso fosse abordado. E uma das primeiras coisas que o Joey faz nesse vídeo, né, que eles abordam lá, é justamente falar sobre esses tipos de possibilidade. Possibilidade lógica, aí eu anotei aqui. A ausência de contradição formal, geralmente, dependendo da tradição, considerar-se um círculo quadrado é logicamente impossível. Possibilidade metafísica, né? Respeita a lógica e a natureza das coisas. Aí tem aqueles casos de debate famoso, né? Que a água é igual a H2O, tem umas discussões sobre isso, que é metafisicamente necessário. Possibilidade epistêmica, né? Será que pode chover em Moscou, né? Para alguém que não sabe, esse tipo de declaração é uma possibilidade epistêmica. Então, eu ia falar sobre isso e ia explicar o que são mundos possíveis, depois o argumento ontológico, como que o meu se diferencia dos que usam a premissa S5, de lógica modal, e tudo mais. E o David está certo em... Assim, eu ia abordar bastante coisa. Tem a abordagem do Maximal Good, do
o máximo concebível, né, do bem, Maximal God, do Yuji Nagasawa. O que mais eu anotei aqui? O problema da simetria, as respostas que o Alexander Proust deu, né, tem o princípio de Samkhara, que é inclusive uma questão que talvez a gente pudesse discutir com o Rian, né? Experiências místicas, como a de Teresa d'Ávila. Então, eu fiz anotações sobre isso, tá tudo aqui. E eu iria abordar, mas o Matheus Benítez não falou de nada disso. Fazer o quê? Se esse debate tivesse sido contra o David Ribeiro, com certeza a gente iria abordar isso. Mas com certeza, porque eu sei que o David entraria nesses assuntos. Eu tenho certeza absoluta. Mas não aconteceu. Eu só fiz isso daqui porque eu estava preparado para isso. Assim, eu queria estar preparado para isso. Tá bom? O que me leva ao outro tópico, porque aí o David fala assim, uma coisa que você poderia ter falado, Fujita, é justamente qual que é o tipo de epistemologia modal que você aborda, né? Eu particularmente acho muitas abordagens bem interessantes, e o David está correto, que talvez uma que fosse bem compatível com o que eu estou defendendo aqui fosse a do Kit Fine. Não necessariamente precisa ser a visão do Kit Fine, mas geralmente, de fato, essencialistas que fazem esse link, né, de Aristóteles com o linguajar da filosofia analítica atual podem ser uma boa opção caso eu queira expressar os meus raciocínios, os meus argumentos dentro da notação atual modal. Isso seria muito bom. Eu poderia, sei lá, eu até fiz algumas anotações aqui, por exemplo, né, tentar falar assim, né, que é uma verdade essencial e não meramente acidental sobre Deus, que ele existe, então ele existe necessariamente, né? Então, Deus, por sua própria essência, não poderia ser meramente contingente. Poderia também tentar colocar como premissa que é possível que exista um ente cuja essência seja existir necessariamente, né? E esse tipo de coisa, para tentar trazer para o âmbito da essência. Porque uma vez que eu tenho essa essência aí, daí eu vou conseguir extrair a necessidade e aí eu não preciso mais de S5. Eu não preciso trazer todos os problemas que S5 traz. Mas, enfim, eu poderia ter abordado isso, não deu para abordar, novamente, porque o Matheus Benítez não entrou no ponto. Bem, esclarecido isso, como eu falei, eu gosto disso daí, eu também gosto de abordagens inferencialistas, conheço aquelas mais racionalistas que o David falou, particularmente alguns dos autores que ele cita, eu não concordo com o tipo de abordagem modal. Eu diria que dos que ele mencionou, talvez o Kit Fine seja o mais próximo. Tem o Modal and Tense. Qual é o nome daquele? Acho que é esse, né? And Tense. É um livro em que ele fala sobre isso, que a gente poderia abordar. Ele não faz uma abordagem, ele não formula uma versão do argumento ontológico, mas o que eu estou dizendo é que a gente poderia usar instrumentos do que ele fornece nessa obra dele para justamente fundamentar mais aqui o argumento que eu trouxe com uma nova linguagem. Certo? Então vamos lá. Eu não vou, obviamente, fazer isso agora, porque eu quero tratar primeiro das objeções, porque o David começa o vídeo dele falando assim que, puxa, fiquei até um pouco frustrado de Fujita ter usado um argumento ontológico, né, porque já foi tão rebatido na academia e não sei o quê. Então o David se sentiu, né, frustrado, né, decepcionado e não sei o quê comigo. Bem, mas bora ver então se as objeções que a academia está produzindo, né, bora tirar a prova dos 9, né, para ver se elas são boas. Eu anotei, gente, várias objeções que o David trouxe, ele foi fazendo uma metralhadora, né? Por assim dizer, a cada premissa, né? Uma brincadeira, obviamente, né? Pra criticar o David por isso, é que ele gosta dessa expressão, né? Por assim dizer. O público do canal dele vai entender a referência. E aí eu anotei, e eu acho que assim, tem as principais, que acho que foi a do Rowe, junto com o Sobel, né? As abordagens do ceticismo modal mitigado do Philip Leon. Eu não vou abordar algumas porque foram uma resposta justamente a S5 e eu não estou abordando aqui, mas eu acho que as principais, porque eu vou falar aqui... e da ontologia plana, né? Essas são as principais que talvez tenham alguma repercussão, né, direta ou indireta sobre o meu argumento. Então vamos lá. O David propõe aqui o seguinte, olha só, eu vou ler um trechinho da fala dele. E aqui vai entrar esse ponto, porque o Rowe traz um exemplo, que no caso é referente a um exemplo particular onde ele articula uma espécie de conceito paralelo, por assim dizer, né? Que é o do magião ou magicano, né? Por assim dizer, né? Na tradução aí realizada pelo Vitor Guerreiro e também por mim, né? No caso do Jordan, do Sobel, né? E no caso, porque às vezes aqui a transcrição não pegou exatamente o fraseado correto do nome do autor, né? E no caso, a questão do mágico ali, né, lastrada com a ideia de que, no caso, o magião seria um mágico, que ele não só é um mágico, por assim dizer, mas ele é um mágico realmente existente, né?
Ou seja, o conceito do mágico envolve a ideia de que o magião é o mágico realmente existente, por assim dizer. Tá, deixa eu resumir aqui qual é a objeção. Eles estão querendo atacar. Isso aqui não é um argumento de paródia, necessariamente, né? Não é um argumento de paródia, como algumas outras pessoas fazem, como é o argumento da ilha do Gaunilo, por exemplo, que eu rebati lá no debate contra o Benítez. Isso aqui é um argumento que está tentando minar a possibilidade de a gente conseguir extrair conclusões sobre a veracidade, a realidade de algo já instanciado na realidade, da sua conceptibilidade. Então, eles fazem um experimento mental. Vamos imaginar que existe um conceito, né? Vamos dizer que existe um conceito de mágico que existe. Um mágico que realmente está instanciado na realidade, né? Então, esse conceito... aí eu acho que o próprio Roy dá um exemplo, né? Que a gente poderia pensar no Rodin e no Merlin, né? Que é o da mitologia, dos contos de fada, não sei o quê. E o Rodin, né, que é, enfim, um mágico atual, sei lá, qualquer um mágico famoso aí. E aí a gente poderia pensar, olha, o mágico que realmente existe é o magião. E a gente poderia dar um outro nome para esse, que é imaginário. Acho que até que ele tem uma terminologia para isso, agora não me ocorre qual é. Mas enfim, o magião é o que importa aqui, é a versão do mágico que realmente existe, tá? O mágico que realmente existe. Então, para você ver, o fato de a gente ter feito um conceito, ter pensado nessa concebibilidade de um conceito, né, de uma coisa que realmente existe, colocado o predicado da existência, não torna realidade, que realmente há um mágico instanciado na realidade, né? E eu confesso que, assim, eu vi essa objeção, e a primeira coisa que me ocorre, vocês podem achar até um pouco inusitado e bobo, mas, quer dizer, não é bobo definitivamente, mas é que o magião não é um conceito. Não é só que é um conceito inconsistente, como às vezes eu até cheguei a pensar. Não, é que, na verdade, refletindo bem, o magião sequer é um conceito. Sequer é um conceito. Porque um conceito, como vocês devem saber, já que me acompanham aqui no canal, ele tem que expressar. Assim, eu sei que algumas pessoas vão ter alguma dificuldade com a terminologia de essência, para não ligar ao essencialismo, a um aristotelismo, mas uma essência, ela pelo menos tem a pretensão, um conceito, na verdade, né? Um conceito, ele tem a pretensão de expressar notas que são, assim, muito importantes para aquela coisa quando ela existe, né? Digamos assim. Se a gente fosse, talvez, converter em um vocabulário kantiano, né? Um conceito, ele vai expressar em um juízo, né? Um juízo analítico. Quando eu falo, por exemplo, que um solteiro é um não casado, né? Esse tipo de coisa. Um conceito tem de ser, quando expressa algo, quando explica o que o conceito tem que ser uma verdade analítica, né? Desse ponto de vista. E o magião simplesmente não é isso. O magião é um experimento mental, para mim, mal sucedido, porque ele pretende ser um conceito, sendo que, na verdade, ele é, no máximo, um conceito quimérico. É uma coisa que a gente está montando, mas que não faz muito sentido. É como se eu estivesse fazendo, por exemplo, um conceito vamos lá, de uma galinha dourada no Monte Everest. Uma galinha dourada no Monte Everest. É quase isso. Essa descrição, galinha dourada no Monte Everest, tem alguma pretensão de descrever uma coisa, notas essenciais da galinha? Não. Não. Isso daí, se a gente falar a galinha está posicionada no Monte Everest, a gente não está descrevendo aqui um conceito. É um juízo sintético aí, talvez, né? Pensando alto aqui. Mas ela não é. A gente não está falando de uma verdade analítica aqui. Como a gente expressa em um conceito. Quando a gente fala, por exemplo, a definição, né? A gente expressa, né, a definição de homem na tradição aristotélica, que é um animal racional. A gente tem um juízo aqui, mas é um juízo que está expressando uma verdade, né, do que aquela coisa realmente é. De fato é, né? Então, o conceito aqui de um mágico que existe, ele, na verdade, aqui é só um juízo, né? Não é necessariamente um juízo que está apontando para uma definição de um conceito. Entendem? Então, a minha primeira reação é dizer isso. Simplesmente essa objeção aqui ela é esquisita porque eu acho que ela não entende bem o que talvez é a opinião da minha tradição e de várias outras tradições do que de fato é um conceito. E é um conceito frustrado. Simplesmente não é um conceito. É como se eu estivesse descrevendo algo, um mágico que existe. Estou descrevendo algo que não é um conceito, de algo realmente conceituável, entenderam? Não sei se estou ficando claro, mas assim, a primeira coisa é isso. E,
Porque isso poderia levar até alguns pensamentos aqui, né? Que seria a ideia de que, puxa, será que em um mundo em que não existem mágicos, o magião sequer é possível? Se está no predicado dele que ele não existe, perdão, que ele existe, né? O predicado da existência está lá. Em um mundo em que ele não existe, ele é possível? Porque eu acho que o Rowe vai concordar com o fato de que, na verdade, até que eu já ouvi falando isso, né? Que uma coisa, assim, uma constatação meio óbvia, né? Uma coisa possível é existente ou inexistente, certo? Em um mundo em que mágicos não existem, será que a gente... bem, já que não tem coisas mágicas na realidade, não tem nada, nenhum objeto que possa ser um magião. Mas será que, até para a gente pensar em uma coisa inexistente, por exemplo, na possibilidade do magião, será que ele realmente é possível em um mundo em que mágicos não existem? Por exemplo, o Merlin, né? Nesse caso, o Merlin, seria possível ele ser um magião em um mundo em que mágicos não existem? Né? Um mágico possível, um magião possível, é possível. Um magião é possível dentro de um mundo em que mágicos não existem? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Se vocês quiserem tentar dar a opinião de vocês aqui embaixo, eu quero ler também. Mas eu acho que esse tipo de questão se levanta justamente porque a gente está tratando de um conceito, se a gente for considerar um conceito, no máximo uma tentativa de conceito incoerente, inconsistente. Tá? E assim, no máximo, eu diria aqui, gente... Aliás, não, vamos lá, vamos mais além, né? De onde que a gente tira a ideia de que no argumento ontológico tradicional de Anselmo, a gente está supondo que, de fato, Deus poderia, realmente Deus poderia, aliás, que outras coisas a não ser Deus poderiam fazer esse mesmo trajeto dessa ponte, né, do ideal e do possível para a coisa realmente real, né, para a coisa real. Eu acho que o argumento está só se propondo que isso é possível porque a gente está pensando no conceito do ser maximamente concebível. Outras coisas, justamente pelo predicado material e contingente delas, não vão funcionar. Mesmo que seja se a gente adicionar só o que existe e não o predicado da necessidade. Entendem? Então, sinceramente falando, eu acho que essa objeção não é boa. Simplesmente falando, ela não é boa. E eu espero que o Bruno e o David não fiquem chateados aqui com a minha expressividade agora facial, já que eles também fizeram isso né? Enfim, claro que é algo que eles realmente fazem e que não tem problema. Eu acho que também não tem problema eu reagir assim, né? Com sinceridade. Eu acho que realmente não é uma boa objeção. Aí tem a objeção do Philip Leon, né? Eu vou evitar ler aqui o texto, porque eu já percebi que eu vou demorar muito se eu ficar lendo aqui o comentário dele. Mas o Philip Leon, ele tenta fundamentar de algumas formas o ceticismo modal mitigado, que é basicamente mostrar que a gente tem alguns motivos para não confiar nas nossas intuições modais sobre a realidade, porque no final das contas, a gente tem alguns exemplos em que parece que a gente tem essa confiança, essa capacidade minada, né? E o primeiro caso que o David trouxe aqui é o da conjuntura de Goldbar. Né? E o que acontece? Essa conjuntura vai falar o seguinte, olha, pensa em números pares superiores ao número 2. Será que teria alguma forma de a gente demonstrar que a soma de dois números primos sempre vai dar assim, números pares? Né? Acho que quem conhece matemática talvez um pouco mais profundamente saiba do que eu estou falando. E a grande objeção é que, bem, parece plenamente possível a gente conceber um mundo, ou sei lá, uma constatação matemática de que sim, é possível a gente demonstrar isso como sendo verdadeiro, ao mesmo tempo como a gente não tem certeza de que é verdadeiro, então seria falso. Então, olha só, verdades matemáticas tendem a ser necessárias, né? Elas são necessárias, né, por natureza. E aí, como que a gente pode conceber uma coisa como ela sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Sendo que quando a gente concebe ela como verdadeira e necessariamente verdadeira, a gente também está podendo concebê-la como falsa, sabe? Então, esse tipo de coisa que ele está falando, olha, a gente não tem uma intuição modal sensível o suficiente para nos fazer projetar tão longe assim. Então, imagina falar sobre a necessidade ou impossibilidade, né, ou a falsidade da possibilidade e necessidade de Deus, né? Então, é mais ou menos por aí que a objeção vai. E eu particularmente acho que, bem, agora tá na hora de usar o meu resuminho que eu fiz contra o Joe Schmid, né? Porque eu acho que essa objeção confunde as modalidades. Confunde. Porque a modalidade matemática, talvez a gente pudesse considerar, como alguns autores consideram, uma subespécie da modalidade lógica. Né? E se ela é uma subespécie da modalidade lógica, a gente não estaria afetando com isso os nossos juízos sobre a modalidade metafísica. São modalidades distintas.
E aqui eu vou devolver a crítica que o David e o Bruno fizeram, assim, em vários momentos contra mim no vídeo, tá? Que é o seguinte, o David poderia ter falado pra audiência dele, eu acho que seria mais completo, né, mais correto, assim, a gente falar dessa forma, se ele tivesse falado que pra aceitar essa objeção, você tem que pressupor, você tem que escolher alguma teoria da matemática, né? Porque, assim, pra que ela faça sentido, você não pode ser, por exemplo, na minha opinião, né? Não dá pra ser, sei lá. Eu acho que você teria alguns problemas com algumas abordagens teóricas da matemática, né? A sua visão de mundo dentro da matemática, né? Talvez como um construtivista ou como um pluralista, né? O pluralismo na matemática. Eu acho que você teria alguns problemas aqui. Eu acho que realmente você teria alguns problemas. Por quê? Porque em algumas conjunturas, assim, em algumas dessas teorias, né? Algumas dessas visões de mundo na matemática, as verdades matemáticas não necessariamente estão falando sobre verdade sobre o mundo, né? Então, se a gente pensa num pluralismo... Deixa eu até ver se eu encontro uma coisa aqui sobre isso. Ah, não, acho que eu não vou encontrar. Eu acho que eu não tô com esse arquivo aqui. Mas, enfim, eu acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. Porque, assim, em um tipo de constatação de pluralismo alético, por exemplo, em que a gente tem que entender que a verdade ela se manifesta de formas um pouco diferentes, com critérios diferentes, dependendo do realm, né? O que pode valer para uma modalidade matemática não necessariamente vale para a modalidade metafísica do mundo real, né? Então, primeiro, David teria que sustentar uma visão de que minar a nossa confiança na modalidade matemática realmente vai afetar o mundo real. Eu acho que ele não fez isso. Ele poderia ter feito isso. Ele fez um vídeo, eles gastaram 8 horas e eu não vi em nenhum momento sendo explicado esse salto aqui da objeção para ela poder valer, né? Então, simplesmente aqui, David, acho que não funciona, tá? Mas tá, vamos imaginar outra coisa agora. Vamos pensar que... deixa eu pensar aqui na... É porque, assim, dentro desse assunto da modalidade matemática, a gente teria que... Digamos que ele realmente tenha expressado, então, qual é a visão de mundo da matemática dele. E talvez ele fosse, sei lá, pensasse em teorias de correspondência ou alguma coisa assim. Sabe? Tem muitas formas de você dizer que, pelo próprio objeto da matemática em si, você vai chegar a contradições ou com limites, assim, né? Como, por exemplo, questões sobre o infinito. A gente, muito possivelmente, tem uma certa dúvida sobre a conjuntura de Golba, porque como que a gente vai conseguir fazer algum tipo de prova, demonstração sobre números primos que podem potencialmente irem ao infinito, né? Eu acho que pela própria natureza do objeto estudado, de como a gente pode fazer projeções sobre isso, você vai chegar a contradições ou contradições, ou limites, né, ou limitações, que não tem muita repercussão sobre a modalidade metafísica, novamente. Entendem? Então, eu particularmente não acho que tenha sido uma boa objeção também. Aí depois o David também vai falar sobre a objeção que ele tem tratando do argumento do Philip Lyon também, dentro do ceticismo modal mitigado, mas apelando sobre uma certa desconfiança que a gente poderia ter por causa da forma evolucionária, né? Então, assim, da nossa história enquanto espécie que evoluiu. E o que eu quero dizer com isso aqui? Basicamente, assim, qual que é a objeção, né? A objeção é que, assim, bem, a gente foi evoluindo para sobreviver. E a gente pode pensar que o nosso raciocínio modal, ele de alguma forma também ele foi selecionado ou desenvolvido para que a gente pudesse sobreviver. Então a gente não pode confiar de todo, né, no nosso raciocínio modal justamente para questões muito complexas, muito grandes, como a possibilidade de um ser necessário, né, e coisa assim. Só que assim, eu também vejo um grande problema aí. Em primeiro lugar, porque essas explicações evolucionárias, elas, como vocês me acusaram em outro momento de coisa parecida, né? Ela também é um just so story. Também é um tipo de historinha que a gente começa a construir e que a gente consegue muitas vezes encaixar quase qualquer coisa. É claro que existem critérios para que nem tudo seja considerado no mesmo nível, eu sei disso. Mas, por exemplo, a gente tem teorias evolucionárias que a gente pode criar uma historinha e dizer, dado essas condições, faz sentido acreditar que a gente teve essa característica selecionada por isso, ou que indivíduos com aquela característica naquele ambiente poderiam ser selecionados por isso. Só que a gente conta uma historinha. É uma historinha que não é verificável muitas vezes, né? Tudo bem. E tudo bem, a gente trabalha com várias Just So Stories na evolução. Mas se eu pensar nas Just So Stories que o Donald Hoffman fala, por exemplo, né? Naquele The Case Against Reality,
que é um livro, enfim, ele tem artigos e livros bem famosos sobre isso, né? Em que ele fala que, basicamente, os nossos sentidos, eles não são, os sentidos sensoriais, eles não são selecionados da mesma forma que as faculdades cognitivas. Eu acho que a gente poderia competir aí com a explicação do Philip Leon, né? Não sei se o David e o Bruno conhecem, o Hoffman é bem famoso. Mas, por que eu tenho que optar pela teoria, né, a Just Soul Story aí do Philip Leon? Eu posso pensar, por exemplo, que o meu raciocínio modal ele não é pressionado da mesma forma. Porque para explicar o que o Donald Hoffman defende, né? Ele defende como se fosse um modelo de interface, né? Que os nossos sentidos não necessariamente estão conseguindo captar e nos informar sobre o mundo como ele verdadeiramente é. É como se fosse um computador. Sabe, quando você está lá no seu desktop e aí você vai e arrasta o mouse e clica em alguma coisa ali, sei lá, na lixeira, por exemplo, né? Aquilo ali é só uma representação, o que você está vendo é só uma representação de vários circuitos que estão dentro, assim, sabe, informações e códigos de informática, de TI que a gente não entende, mas tem ali uma interface, né, em que a gente consegue usá-la para acessar essas funcionalidades, né, do que está realmente ali no computador. Da mesma forma parecida seriam os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos, como foram treinados para evoluir, a gente tem como se fosse uma interface. Eles estão nos apresentando uma interface que não necessariamente corresponde à complexidade, né? Enfim, ao que poderia ser expressável do sistema como é no computador, fazendo a analogia. Acho que deu para entender, né? Então, veja só que coisa. E aí ele fala, olha, a nossa seleção em relação aos sentidos, aqui a nossa história evolutiva, ela é bem distinta do que é, de fato, o que acontece com as faculdades cognitivas, né? A nossa capacidade de abstrair da matemática, a nossa capacidade de pensar de forma lógica, de fazer formulações e tudo mais, elas não necessariamente estão condicionadas e foram selecionadas da mesma forma como os sentidos, porque os sentidos, sim, estão muito mais ligados com sobrevivência. E mesmo que o raciocínio modal pudesse estar envolvido em alguma decisão de sobrevivência, o que aconteceria se eu tivesse fugido do leão, né? Um pensamento modal aqui, ele não está tão na frente assim quanto, por exemplo, o sistema de luta ou fuga, né? De injeção de adrenalina, né? Que até os animais têm. Então, vejam, os animais sobreviveram e eles não desenvolveram a nossa competência de raciocínio modal. E poderia ser o caso, como já vi alguns argumentarem, né, com base nesse tipo de raciocínio, que é como se fosse um efeito colateral. O nosso desenvolvimento encefálico, o nosso desenvolvimento de capacidade de raciocínio modal poderia ser basicamente um efeito colateral muito bom, dado a nossa sobrevivência e capacidade de aperfeiçoamento, dentre outras coisas, como, por exemplo, a trompa do leão, que poderia ser utilizada, né, realmente mais para cheirar, mas que também é adaptável de outra forma, né, para ele pegar objetos, né, enfim, usá-la de forma funcional. Então, isso aqui é uma parte, mas eu acho que o mais importante nem é isso. Eu acho que essa objeção, mesmo que a gente tenha um debate assim, não, qual que é a Just Soul Story aqui mais, né, verossímil com os dados que a gente tem, a mais lógica, a gente pode até debater sobre isso, quem sabe. Não sei se vai ser tão útil assim, mas a gente pode fazer sobre isso. Mas mesmo que a gente debata e a gente opte pela visão do Philip Leon, eu teria algumas questões ainda. Por exemplo, eu ficaria muito pensativo com o fato de que a gente poderia cair em uma espécie de psicologismo aí. Porque uma coisa que a gente não pode confundir é as nossas limitações cognitivas com a operação lógica em si. Elas são duas coisas distintas, né? Eu tinha até separado um texto que eu tinha escrito sobre isso, não sei se eu vou achar. Mas acho que dá para explicar assim, né? Olha, uma coisa são as nossas faculdades cognitivas e outra coisa são as nossas operações lógicas, né? Então, uma coisa é bem distinta da outra. Operações lógicas, né? E aí que eu estou envolvendo os raciocínios modais, elas não são iguais às próprias faculdades cognitivas, né? Que apreendem, né, intencionalmente as entidades lógicas, né? Então, só para explicar, uma coisa é a lógica em si, outra coisa é a nossa limitação nas faculdades cognitivas. Acho que isso expressa um pouco melhor o que eu queria dizer. Uma coisa é a lógica em si, outra coisa são as nossas limitações fisiológicas, biológicas que puderam realmente ser selecionadas na teoria da evolução. São coisas distintas, né? E se a gente diz que por causa da nossa limitação a gente não pode confiar ou teria que desconfiar desse tipo de intuição modal que a gente tem, eu acho que a gente está, de certa maneira, incorrendo em um tipo de psicologismo, né? Como se a lógica fosse um capítulo da psicologia. E eu acredito que não é assim.
Assim como, por exemplo, a gente pode dizer que os nossos sentidos externos, eles nos possibilitaram, talvez pela evolução, enfim, por diversos fatores que sejam, a gente ter apenas essa noção dimensional que a gente tem, 3D, né, e não 4D. Quem sabe fosse uma possibilidade a gente desenvolver uma percepção distinta, né, em outro tipo de dimensionalidade, né? Só que ainda assim a gente pode modelar. A gente modela isso, a gente pensa sobre quatro e outras dimensões. Novamente, então uma coisa é a nossa limitação fisiológica, a nossa limitação enquanto espécie, e outra coisa é essa ciência que a gente pode utilizar e encontrar princípios para corrigir intuições erradas nossas e até extrapolar aquilo que está talvez limitado pelas nossas faculdades imediatamente sensíveis e até porque não incluir aí as intuições modais também, né? Então eu acho que isso incorre em um tipo de psicologismo. Se a gente adotar esse tipo de coisa que eu acho que está meio que pressuposta na objeção do Philip Leon, né? Então, como eu não vi que, sei lá, eu não vi nenhum raciocínio tentando abordar esse tipo de coisa, eu acho que isso seria um problema que talvez o David queira abordar em algum outro vídeo, por que não? Ficaria aberto para ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, assim, enfim, acho que eu já abordei isso bem. Deixa eu ver o que mais eu teria para falar aqui. Porque depois da objeção que ele trouxe, aqui tem tô pegando as anotações aqui que eu fiz, né? O David fez essa objeção do Roy, do Sobel, ele fez a objeção do Philip Leon, do ceticismo modal mitigado. Eu anotei várias outras coisas aqui que a gente poderia utilizar, né? Contra essa questão do ceticismo modal mitigado, mas já tem 40 minutos de vídeo, eu vou ter que avançar pra gente não ficar só nisso, né? Vamos para outra aqui. Tá, vamos falar sobre a ontologia plana agora. Tá, vamos falar sobre a ontologia plana. O que é a ontologia plana? O David, em alguns momentos do vídeo, chegou a dizer que as objeções que os argumentos que os teístas clássicos tentam avançar, em muitos casos, não saem do chão, expressão dele, não saem do chão, se a gente adota uma ontologia plana, que é a ideia de que tudo, absolutamente tudo, tem o mesmo grau de fundamentalidade. Então não existe uma coisa mais fundamental que outra. Na interpretação do Orestes, né, ele dá o exemplo do ilemorfismo, por exemplo, né, de que talvez a forma que explica o objeto que ela informa, né, é mais fundamental do que ele, né? Então é mais atual, sei lá. Então ele tenta deixar tudo plano. Não, tudo na verdade é plano e que a existência é quase como que a própria explicação dela mesma. Você não precisa de uma coisa externa para dizer que ela é mais fundamental do que isso. E assim, a ontologia plana não é uma coisa que só o Orestes fala, né? Tem outros autores que, inclusive, eu conheço e que foram rebatidos pelo o Ray Brassier. Não sei se o David e o Sankey conhecem, mas eu vou deixar linkado aqui, porque para mim é um autor que, na minha opinião, né, destrói a ontologia plana, em que ele fala sobre todos os problemas dela e de autores que tentam defender a ontologia plana, e aí eles acabam com várias distinções, como a própria distinção de sujeito-objeto. Enfim, eu posso abordar aqui depois sobre isso. Acho que eu tenho anotado aqui. Tem alguns autores que vão nessa linha, né? E que aí eles tentam... e uma coisa, né? O Brassier, ele... Ainda assim, ele aceita, né? Ele não aceita uma transcendência, né, parecido com o pessoal da ontologia plana, mas ele... Por exemplo, ele não vai aceitar essa ideia de que a gente não tem um sujeito epistemológico, como alguns deles defendem, que não tem uma distinção entre aparência e realidade, porque ele acha que isso é uma coisa indispensável para o conhecimento, para o progresso epistemológico. Então ele dá objeções muito interessantes sobre isso. E assim, se eu fosse pensar, ele não aborda exatamente o que eu vou dizer aqui, mas tentando pegar essa linha de crítica, me parece, e aqui vamos usar os símils, né? Vamos, sei lá, pensar nas nossas intuições aqui, como o David fala às vezes, né? Me parece muito evidente, muito claro, que um objeto real é mais fundamental do que o objeto, esse mesmo objeto, só que pelo âmbito da possibilidade. Me parece muito claro e evidente que é mais fundamental eu estar aqui do que um mero fugita possível. Se não for assim, se a objeção dele não vai a esse nível, por quê?
se pelo que eu li em vários outros artigos, o Orestes ele vai fundo nisso, né? Ele vai fundo, mostrando que tem muita coisa aí que ele nega, né? Dessas distinções, assim. E eu fico um pouco preocupado, porque como que você vai entender de fato todo esse debate aqui da epistemologia modal? Uma coisa que talvez o David queira comentar, talvez ele queira abordar futuramente, porque eu fico pensando, não é tudo plano, não é absolutamente tudo plano, não tem nada mais fundamental do que outro, então eu não posso dizer que. Talvez ele diga assim que o fugita possível sequer existe, não tem relações reais com o mundo e tal, mas e aí, qual que é o status ontológico na ontologia plana dos mundos possíveis, por exemplo? Eu quero saber. Então, eu acho que tem um problema muito sério nessa coisa de ontologia plana. E eu vou aqui, para ficar mais claro, fundamentando em um exemplo aqui, pegar um caso que o Orestes, né, mostra como que a ontologia plana resolveria a questão, por exemplo, do ilemorfismo. Né? Eu acho que eu deixei isso aqui anotado. Porque basicamente, perdão, basicamente ele vai pegar um exemplo, sabe, de individuação, mostrando que é mais evidente, parece muito mais interessante a gente pensar numa ontologia plana do que pensar em uma essência ou em uma forma que explica o objeto, né? Então, assim, deixei aqui, peguei. Ele faz as seguintes exposições, né? Existe o que ele chama de explanando, que é o que se quer explicar, no caso, o ser de uma coisa como ela mesma. O explanans, que é o que explica. E a relação ontológica robusta entre eles, na qual o explandum é como é por causa do explanans. Então existe uma coisa basicamente aqui a ser explicada, existe a coisa que explica e existe uma relação entre elas, uma relação real robusta, para que uma consiga explicar a outra. Então ele fala sobre, por exemplo, a questão da individuação. Aí a ideia seria mais ou menos assim, vamos pensar em uma maçã. Né? Existe uma maçã, existe aquilo que explica o que a maçã é, a forma da maçã, como ele fala, né? Ele fala isso, a forma é uma coisa em virtude da qual ela é, e existe uma relação que tem que estar entre elas. Então a ideia seria mais ou menos o seguinte, olha, a maçã já tem que existir de alguma forma, realmente, para estar em relação real com outras coisas. Então, você, quase meio que pelo critério da economia, né, pela navalha de Ockham, você corta a necessidade da forma, porque você já tem que pressupor, de alguma maneira, a existência real do objeto a ser explicado para que ele possa estar em relação. Né? Ele já possa estar em relação para que a gente consiga explicá-lo. Então, se a gente só fala de uma ontologia plana, dizendo que a existência do objeto em si já basta, né, não precisa de uma outra explicação, você já mostra como a ontologia plana é mais interessante do que teorias acessórias ou etapas desnecessárias, né, para a gente explicar a existência da maçã. Só que aí eu vejo algumas falhas até na própria compreensão do que é o ilemorfismo. Porque o ilemorfismo não é uma mera explicação. Quando a gente fala que a forma explica a maçã, a gente não está só dizendo que ela explica, sei lá, teoreticamente o que é a maçã em um ponto de vista ideal e que possa prescindir da própria coisa na realidade. Porque, veja, a gente diz que a forma ela é um coprincípio com a matéria. Então, a forma não é como se fosse uma explicação, ela não fosse uma explicação assim totalmente separável e independente da maçã, porque a forma, ela tem que, para fazer um composto lemórfico, ela está informando a matéria, que alguns escolásticos falam, né, da pura potencialidade, a matéria primeira, né? Ela está informando alguma matéria, pronto, pelo menos isso, alguma matéria ela está informando para que a gente tenha a maçã, certo? Então a gente não está entendendo a maçã independentemente em si para isso, certo? E pela essência seria a mesma coisa. Então, assim, sabe, a essência seria um princípio em virtude do qual a coisa é, de fato, ela é de alguma espécie, ela é alguma coisa, e a forma é esse princípio de inteligibilidade. Agora, a forma, ela está compondo o que a maçã é também. Ela é uma causa formal. Causa, no sentido aristotélico, é um fundamento. É um fundamento. Entende? Então, assim, eu acho que os outros exemplos dele são tão problemáticos quanto, e sinceramente, David, eu não tô convencido. Essa é a objeção da ontologia plana. Ela não me convence muito não também, sabe? Eu acho que ele sequer entendeu aqui direito, talvez, o que é o ilemorfismo, né? Não é uma mera explicação sobre a realidade, a gente tá falando sobre os componentes também da coisa, né? Então, sei lá. Depois pesquisa aí o texto do Ray Brassier,
Deliveling Against Flat Ontologies. Dá uma lida aí, depois você me diz o que você acha, tá bom? Das várias objeções que ele traz contra esse tipo de ontologia plana, defendida não só pelo Orestes, mas por outros também, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler uma outra fala aqui do David, que aqui eu preciso ler para lembrar qual que é a minha objeção a isso. O David falou assim também. Eu fico pensando no caso, o que esse argumento faria para alguém que rejeita, por exemplo, o ilemorfismo, que eu acho que parece ser um dos pressupostos justamente para poder assumir a teoria das formalidades, né, posteriormente, né? Porque se você não acredita, né, nem que as coisas elas possuem, elas são, por assim dizer, elas possuem forma, né, matéria ou qualquer coisa assim, né? Se há uma distinção entre essas coisas ou qualquer coisa assim, se num caso ali você não endossa uma forma de lemorfismo ali, né, de perspectiva de matéria e forma ali, de uma ontologia hierarquizada, onde tem graus de ser, por assim dizer, onde tem coisas que são mais fundamentais do que outras e, portanto, tem mais ser, tem mais realidade, é mais real do que outras coisas menos fundamentais, por assim dizer. Eu não sei se você rejeita todo esse pacote metafísico, por assim dizer, você endossa uma ontologia plana, por exemplo, como o Orestes Fioco. Defende que tudo é igualmente fundamental e que, portanto, não há nada que seja hierarquizado em termos de fundamentalidade. Eu não sei exatamente como esses argumentos teístas clássicos podem sequer sair do chão. Não só esse do Lúlio, mas qualquer outro argumento, seja ontológico, whatever, das vias, qualquer coisa que seja disso daí. Então, assim, eu fico me perguntando exatamente como Fujita objetaria, por exemplo, a perspectiva da ontologia. Já objetei, como eu acho que a ontologia plana simplesmente não me convence e ela tem alguns problemas diversos que vocês podem ver no artigo que eu mencionei. Mas eu acho que aqui a gente tem um outro problema que tanto o David quanto o Bruno cometeram, né, no qual eles incorrem, né? Qual que é esse erro? É de pensar que você tem que necessariamente comprar todo um pacote metafísico dessas tradições para poder aderir a esses argumentos. Você não precisa. Sabe, sei lá, adotar o ilemorfismo. Será que é uma condição eu adotar o ilemorfismo para eu defender o argumento ontológico? O ilemorfismo aristotélico? Ilemorfismo escotista, tomista? Por quê? Não precisa. Você pode argumentar lá na frente, né, que essa tradição ela é toda coerente, por isso você vai tentar cooptar, né, sei lá, coisas assim, mas eu, por exemplo, não sou, estritamente falando, uma pessoa de sei lá, eu não sou adepto 100% da metafísica escolástica. Eu acho que os escolásticos viajaram muito em muitos assuntos, na filosofia, na epistemologia, na teoria do direito de forma geral. Eu não fecho com um pacote completo. Inclusive, eu assimilo aquilo que eu acho mais interessante. Como outras pessoas, muitos estudiosos também, pegam coisas da escolástica e não aceitam outras, tá? O caso do William Lane Craig, por exemplo, que pega o molinismo, na verdade o molinismo muito distorcido por ele, Alvin Plantinga e companhia, né? Mas que não fecha com um pacote completo. Por exemplo, o William Lane Craig não aceita a simplicidade divina. Ué, não aceita. Então, assim, eu acho que vocês estão pressupondo, David e Sankey, sabe, certas coisas que não são verdade aí, né? Você não precisa comprar o pacote completo. Gente, você falou aqui até das vias, né? Para as vias funcionar, por exemplo, a primeira via. Para a primeira via funcionar, você tem que adotar uma coisa, né? A distinção de ato e potência. Com isso e um pouquinho mais, você já consegue fazer a via funcionar. Não precisa de tudo isso aqui que você falou, que posteriormente vai ser discutido, né? Até o Sankey, né, fala na minha objeção lá, em que eu, na minha descrição, né, objetando a minha descrição, em que eu falei que o Lúlio antecede o projeto freguiano de alguma forma. Aí o Sankey fala, puxa, mas será que o Frege concordaria com uma lógica ontológica? Mas, por favor, né, gente? Por favor, qualquer relação. Ele tem que aceitar os pressupostos lulianos para eu poder dizer que teve uma antecipação do projeto? Sabe, é extrair muito mais, e aqui eu vou dizer de forma meio não caridosa, tá? Não caridosa as coisas que eu falei. Mas eu vou já chegar nessa coisa do Lúlio, tá? Vamos avançar aqui, vamos avançar. Aí o David fez uma outra objeção que é o seguinte. Então assim, Fujita, simplesmente aqui é a objeção da subdeterminação, né? E eu vou dar um contexto disso daqui. Porque eu tava lá no meu debate contra o Matheus Benítez, e aí eu acho que na minha segunda ou terceira fala, no máximo, eu começo a trazer o assunto da subdeterminação, até para saber o que o Matheus acha disso, né?
E por que eu trouxe o assunto da subdeterminação? O David aqui chegou a dizer que eu tenho a mania de me esconder atrás da subdeterminação. Ele usou essa palavra, mania. Eu tenho a mania de usar a subdeterminação para muito além do que ela pode explicar, sendo que, na verdade, para ele, a subdeterminação é um problema muito maior para mim, que sou teísta e cristão, do que para as outras visões de mundo, aí, talvez até para naturalista ou coisa assim e tal. E eu achei essa declaração bem injusta, porque eu tanto acho que a subdeterminação é um problema sério, que eu a utilizo, né? Que o meu argumento todo nesse debate contra o Matheus Benítez, ele é justamente a minha resposta ao problema da subdeterminação para o que há de mais fundamental no cristianismo, que é a ideia de algumas verdades cristãs serem historicamente expressáveis, né? Que Jesus veio, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele é o Logos encarnado, não sei o quê. Tudo isso também envolve premissas históricas, certo? Então, o meu argumento aqui, ele leva tão a sério a questão da subdeterminação, eu não quero fugir de usar a determinação como escudo, justamente porque o meu argumento visa fugir, assim, argumentando de como a gente consegue escapar da subdeterminação. Porque se o meu argumento estiver correto, a gente conseguiu resolver o problema da subdeterminação quanto a essas verdades históricas do cristianismo. De por que você vai acreditar em algo subdeterminado, sendo que eu aplico a subdeterminação a várias outras coisas. Porque eu acredito que existem premissas metafísicas que purificam as premissas históricas, sabe? É mais ou menos aquele problema que a gente fala sobre a guilhotina de Hume, né? Em que a gente está expressando, por exemplo, sei lá, alguns juízos, algumas premissas que são empiricamente descritíveis da realidade, e eu não coloco nenhuma premissa prescritiva, né, para poder fechar um argumento prescritivo. Vocês devem saber do que eu estou falando, quem acompanhou os meus vídeos ali sobre anarcocapitalismo sabe do que eu estou falando. Então, assim, para que eu não caia em uma falácia naturalista, eu não posso ter premissas que são puramente descritivas da natureza. Eu preciso ter premissas que, de alguma maneira, se comprometam em me ajudar a fechar um raciocínio prescritivo, né? Então, ou seja, uma coisa que é um dever ser. Então, em alguma das premissas, eu tenho que ter um dever ser junto com o ser das outras premissas para que eu possa extrair uma conclusão com o dever ser também. Da mesma forma aqui, eu tenho premissas todas historicamente contingentes e, por isso mesmo, muito subdeterminadas. Só que aí eu tenho uma premissa metafísica, que assim como a premissa prescritiva faz, purificando as premissas empiricamente descritivas no raciocínio que tem alguma conclusão normativa, eu aqui tenho uma premissa metafísica que purifica as premissas puramente historicamente contingentes para que eu não tenha uma conclusão puramente subdeterminada, que não seja uma conclusão subdeterminada historicamente. Entendem? É claro que eu posso discutir a conclusão com argumentos históricos, claro, evidentemente. Mas aí eu estou trazendo agora, usando o subordinacionismo aristotélico para puxar isso, sabe? Tirar desse âmbito da mera subdeterminação e puxar uma verdade que é histórica e limpá-la, purificá-la da subdeterminação. O meu argumento pretende isso. É um argumento muito, como vocês falam, muito presunçoso, tá prometendo demais. Ué, mas eu queria ter debatido sobre isso, né, com o Matheus Benítez. Para testar, vamos testar a ideia. Vamos ver se ela é consistente, né? Bora ver. Então, justamente é esse o ponto, e aí o David faz o seguinte comentário. Aí, tá, na verdade eu não concluí ainda a minha introduçãozinha sobre isso. Eu elenco o problema da subdeterminação para o Matheus Benítez justamente por isso. Todos os argumentos que ele tinha apresentado até então eram apenas históricos e ele estava mostrando ali muita convicção, né, na afirmação dele contra o cristianismo e eu falei, pera lá, olha, a minha intenção em trazer a subdeterminação era a seguinte, tá, mas eu entendo a questão histórica e ela pode de alguma maneira afrontar a fé das pessoas, eu entendo isso, não me afronta tanto porque eu tento desenvolver esse tipo de raciocínio paralelo, né, com a metafísica, mas assim, eu estou trazendo justamente para um âmbito filosófico, para tentar purificar de um mero debate histórico, porque eu não quero debater mera história com ninguém. Eu quero debater filosofia também, eu quero debater como que eu vou purificar essas premissas. Por isso eu falei, olha, do seu lado, Benítez, eu só estou vendo premissas historicamente contingentes, e isso enfraquece o argumento. E aí vocês podem dizer assim, mas só que é assim mesmo, porque premissas históricas são por natureza subdeterminadas e não sei o que e tal, e tem que discutir, claro. E eu tô aqui discutindo, tá?
Tô aqui discutindo. O ponto é que aqui é uma questão que tanto se adequa com a minha personalidade quanto aquilo que eu defendo. Eu não gosto de ficar vulnerável. Eu não gosto em um debate de ter fragilidades. Então, eu sempre vou tentar proteger a minha posição de todos os ataques possíveis. Todos. Eu não gosto de, sei lá na frente alguém ter me mostrado um super raciocínio e aquilo ter desmontado as coisas mais fundamentais daquilo que eu acredito. É claro que se vier a acontecer, eu vou ficar muito grato à pessoa porque ela me mostrou o meu erro. Mas então, previamente a isso, eu mesmo tenho que atacar o que eu defendo o máximo possível. Vocês não sabem o quanto que eu escrevo contra as minhas próprias opiniões para testar e conversar com amigos e testar objeções. Eu faço isso o tempo todo. Entendeu? Então, assim, eu gosto de deixar o mais blindada possível a minha posição. E para mim, tirar o problema ou seja, para mim, se eu retiro o problema da subdeterminação, eu estou blindando de um ataque que é muito importante. Eu estou mostrando que a verdade do cristianismo tem uma linha dentro do cristianismo que consegue pensar aquela verdade histórica subdeterminada lá no meio da subdeterminação e mostrar racionalmente para convencimento apologético, para contemplação da verdade, para devoção teológica, seja o que for. Mas tá aqui, entendeu? Então, esse era o propósito. Aí, o David fala o seguinte: então, assim, Fujita, simplesmente jogar no colo da subdeterminação não resolve a questão da problemática. Sim, não só não resolve, como a gente tem que tomar muito cuidado, porque acho que não sei se foi o Sam que começou a falar aqui, mas os dois estão falando isso aqui, né? Como a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando o Quine propôs a subdeterminação, ele não estava falando de subdeterminação só da Bíblia. Lógico, né? E na verdade, sequer ele tinha esse exemplo em mente, né? Ele estava falando de subdeterminação, ele falava do problema da tradução, falava do problema das evidências científicas, e nós acolhemos na pesquisa histórica sobre a Bíblia o problema da subdeterminação como um problema de toda a ciência, de toda a área do conhecimento e de toda a área que lide com a interpretação de texto, interpretação de evidências, tradução, e como que a gente lida com isso. Como que a gente lida com isso, né? Como qualquer área ciência ou qualquer área de pesquisa lida, ou seja, a gente está diante de um texto bíblico, a gente vai listar as opções de interpretação, a gente vai listar as evidências para cada uma, a gente vai falar qual que tem mais probabilidade, menos probabilidade, a gente vai analisar e o que a gente vai dizer? A gente vai dizer, olha, esse texto aqui, a gente tem umas 4 interpretações plausíveis dele. Enfim, o Sam que aqui acho que está falando, né? Ele está basicamente dizendo, a subdeterminação é um problema, mas ninguém está se descabelando nas ciências empíricas por causa do problema da subdeterminação. Mas isso, primeiro, na filosofia ela é uma coisa super discutida, tem várias propostas para conseguir fugir ou se adequar ou simplesmente aceitar o que a gente faz com o problema da subdeterminação que o Quine levantou. Mas assim, eu acho que quando a gente lida e a gente aborda o problema da subdeterminação, blindando a nossa posição de ela se tornar menos subdeterminável, de a gente deixar que o nosso facts of the matter seja mais forte, de a gente ter um critério para verificar e defender aquilo para além dessas críticas das meras just so stories, das várias possibilidades interpretativas daquilo, isso fortalece. Isso tira o problema que eu falei antes de eu ficar exposto. Eu não quero ser vulnerável nisso. Eu quero blindar. E por isso que, para mim, a metafísica tem esse poder. É claro que a história, enquanto história, e o historiador está apenas lidando com o seu objeto de pesquisa, com a sua metodologia, talvez não faça esse movimento que eu faça. E eu gosto que os historiadores discutam todas as maiores possibilidades e interpretativas que existem sobre um determinado artefato que surgiu da arqueologia, as diversas interpretações possíveis de um texto. O Victor Elias me acusa tanto de gostar de filologia, mas é porque eu gosto disso, eu amo isso. Eu amo história, eu amo biologia, eu amo física, eu amo essas ciências que são mais ou menos subdetermináveis. Mas, acima de tudo, eu adoto um princípio aristotélico, que talvez vocês não adotem, aí tudo bem, mas aí a gente poderia discutir em outro momento, que é a visão de ciência e de conhecimento de Aristóteles. Que a ciência ela é o necessário pelo ponto de vista das suas causas. Então eu tenho que buscar, na minha perspectiva aristotélica, nesse caso, aquilo que é necessário pelo ponto de vista das suas causas. Então, dentro daquilo que é subdeterminado, eu quero saber o que é mais certo aí dentro, o que é menos passível dessas interpretações, o que está mais, talvez lastreado na realidade, em princípios metafísicos. Eu quero saber. E assim eu consigo fundamentar essas ciências para justamente dialogarem com a metafísica.
entendeu? Eu não quero aqui corromper as ciências empíricas para que elas parem, né, de fazer com a metodologia delas para agora, não, a gente tem uma certeza, a política parou de pesquisar. Claro que não. Eu quero que essas ciências empíricas façam o máximo possível de hipóteses e testem para a gente ter avanço, né? Ótimo. Mas eu, como acredito no subordinacionismo das ciências à metafísica ou essas ciências mais teoréticas de forma geral, acredito que eu tenho como princípio superior poder corrigir algumas conclusões a que elas chegam se eu tiver essas conclusões mais fundamentais bem estabelecidas. Tá bom? Então é isso. Acho que eu já falei bastante, até de forma meio poética, né, sobre o assunto. Então vamos lá. Vamos abordar aqui um pouquinho de Bíblia? Mas eu quero. Gente, olha só. Já deu 1h05 desde o começo desse vídeo. Será que fica melhor eu fazer as minhas objeções às questões bíblicas em um outro vídeo? O que vocês acham? Eu tinha anotado aqui o problema da mulher adúltera, que acontece no segundo vídeo. Bem, acho que eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui e vou gravar um segundo vídeo logo em sequência, aqui hoje mesmo ainda, para que a gente fale sobre as questões bíblicas. Tem outras questões filosóficas que vão surgindo aí no meio do caminho, mas por enquanto é isso. Obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, de deixar o seu gostei aqui no vídeo, de me ajudar divulgando, de considerando ser meu aluno no curso A Formação da Opinião. Por que não? Será um prazer ter todos vocês lá comigo, tá bom? E, bem, bora ver o que os próximos capítulos dessa discussão aqui com o David e o Bruno nos reservam, tá bom? É isso, gente. Um forte abraço e tchau, tchau.